questão da gente definir o que é uma derivada implícita, a gente vai pensar num problema prático aqui de encontre a reta tangente a essa curva, x² mais y² igual a 25, nos pontos 3, 4 e menos 3, 4. Então, nós temos dois pontos que pertencem à curva, se a gente substituir, vai ficar 3², 9, 4², 16, 9 mais 16 é 25. Então, ambos satisfazem a essa equação. Se nós observarmos, isso é uma equação de uma circunferência, centrada na origem, então x menos 0 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado, né? Então, ela é centrada na origem de raio 5, aqui é 5 ao quadrado. Então, a gente poderia, inclusive, desenhar essa circunferência. Então, se eu virar para vocês e falar assim, olha, essa circunferência tem raio 5, então esse ponto aqui, ó, é o ponto 5, 0, esse ponto aqui em cima é o ponto 0, 5. Ah, quando eu fizer o x igual a 3, o meu y pode dar menos 4 aqui embaixo e mais 4 lá em cima, ok? Então, 3, 4 menos 3, 4. São dois pontos que pertencem à nossa circunferência. Então, esse ponto aqui é o ponto 3 menos 4. A gente está vendo que tem uma reta tangente. Inclusive, dá para concluir que essa inclinação da reta tangente aqui, ó, o m da tangente aqui é negativo nesse ponto. Nesse outro ponto aqui, ó, nesse ponto 3, 4 positivo, a gente está vendo que o m dessa tangente amarela aqui é positivo, ó. E aqui é negativo, a inclinação mesmo da reta. Opa, falei o contrário, né? Se vocês estivessem presencial, vocês me corrigiriam. De vez em quando eu falo isso, ó. Aqui é positivo, como se fosse o y igual a x lá, ó. O y igual a x tem inclinação 1, é positivo, ó. Paralelo aqui. E esse aqui o amarelo é negativo. Então, como é que eu faço para achar esses números que me dão o coeficiente angular da reta tangente? Porque para eu achar uma reta tangente, a gente sabe que a equação da reta tangente é y menos o y do ponto vai ser a inclinação x menos o x do ponto. Essa é a equação da reta. Se eu estou com uma reta tangente, esse m que vai entrar aqui é a derivada no ponto x0. Não coloca só a derivada em função de x não, viu, gente? Se colocar a derivada em função de x, deixa de ser reta. Se tivesse aqui 2x que multiplica x, ficou x ao quadrado. Não é parábola, tem que entrar sempre um número aqui, ó. Então, é a derivada no ponto. Então, esse m aqui, quando eu estou falando de reta tangente, ele é a derivada no ponto x0. Só que aqui eu não tenho uma função. Por isso que chama implícita, porque eu não tenho uma função. Ela está escondida na equação, ela está implícita na equação. Como assim ela está escondida? Então, vamos pensar aqui, ó. Se a gente for olhar aqui, aqui eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Beleza, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Ué, quanto que vale y, então? Como função de x. Eu quero descobrir y como função de x. Dá para isolar y como função de x? Vai ficar assim, ó, y ao quadrado é igual a 25 menos x ao quadrado, né? Subtraindo x ao quadrado dos dois lados. Então, quanto que vai valer y? Se y ao quadrado vale isso, quanto que vale y? Se a gente for isolar, quanto que vale y aqui, ó? Y ao quadrado é igual a 25 menos x ao quadrado, a gente vai ter duas respostas para o y. Uma positiva e uma negativa. Então, a gente vai ter uma resposta para o y que vai ser assim, ó. Ó, vou apagar aqui. Então, a gente vai ter a seguinte resposta para o y. Isole. Ah, tira a raiz quadrada. Só que como está o quadrado aqui, ficaria mais raiz e menos raiz. Então, essa parte de cima aqui ficaria, por exemplo, y igual a... Vou colocar amarelo aqui. Isso aqui ficaria y igual a 25 menos x ao quadrado. E a parte de baixo aqui, ó, o y é negativo. Y ficaria menos raiz de 25 menos x ao quadrado. Então, porque aqui a gente está vendo que o y está abaixo do eixo, então o y é negativo. Aqui, quando a gente isola, se a gente tirasse raiz dos dois lados, tire raiz dos dois lados. Tire raiz aqui e raiz aqui. Ia ficar um módulo, não ia? Aqui, ó, raiz disso ia ficar módulo de y igual 25 menos x ao quadrado. Então, quanto que vale y? Vale raiz, raiz de y quadrado é módulo de y. Então, quanto que vale y? Raiz disso ou menos raiz, porque se o y for negativo, né, aí eu tenho a parte de baixo. Beleza.
Uai, então, aqui naquele primeiro problema que a gente tinha, a gente estava vendo que eu tinha dois pontos. Um ponto que o y era positivo e um ponto que o y era negativo. Um ponto do y positivo e um ponto do y negativo. Então, quando a gente viu isso, ó, o amarelo aqui em cima é o y positivo e aqui embaixo tinha o y negativo. Uai, então eu teria que derivar as duas? Teria que derivar de cima e a de baixo? Sim, poderia. Mas, na verdade, tem casos que a gente nem consegue isolar o y facilmente. Imagina que a gente tivesse assim, ó, x vezes y mais y ao cubo igual a x à quarta. Isole o y aqui. Isso é uma coisa que não seria fácil de fazer. Então, a gente quer um processo que dê para fazer encontrar essa derivada sem precisar explicitar a função, como a gente fez nesses dois casos aqui, ó. Olha, a parte de cima da circunferência é a parte raiz, a parte de baixo é a parte menos raiz. Então, se nós formos derivar essa função aqui, ó, y igual a raiz de 25 menos x ao quadrado, a gente usaria que isso aqui é elevado a meio. Então, quem que é essa derivada aqui? Ah, isso aqui é regra da cadeia, porque elevado a meio é uma função externa. Como é que eu derivo elevar a meio? Ó, essa função é a função de fora. Então, como é que eu derivo elevar a meio? Eu derivo meio e subtraio 1 do expoente, regra do tombo. N, aqui elevado a n menos 1, quando eu subtraio 1 do expoente. Repito quem está aqui dentro. 25 menos x ao quadrado vezes derivo quem está aqui dentro. Então, aqui fora eu vou escrever a derivada de quem está aqui dentro. Então, essa derivada aqui, ó, dy dx, vai ser igual a meio. Aqui vai ficar menos meio. Se é menos meio, isso é uma raiz no denominador. Isso fica assim, ó, 25 menos x ao quadrado. E aqui em cima, vou até apagar esse 1 aqui, vai ficar multiplicando aqui, ó, quem que é essa derivada amarela? Vai ficar 0, a derivada do 25 é 0, e aqui vai ficar menos 2x. Então, por que isso? Porque a derivada da soma ou da subtração é a subtração ou soma das derivadas. Então, eu vou derivar o 25, vai dar 0. Vou derivar o x ao quadrado, vai dar 2x. E o menos ficou mantido. Então, a hora que a gente fizer isso aqui, a gente vai poder simplificar o 2, que está multiplicando e dividindo. Então, a gente vai ter a seguinte resposta. Menos x sobre... Uai, quanto que é raiz de 25 aqui em cima? Vamos olhar aqui, ó. Quem que é essa raiz aqui, ó? Essa raiz é o próprio y. Essa raiz é o y. Então, quando eu estiver calculando isso aqui no ponto 3, 4, se eu estiver achando esse coeficiente angular, que é a derivada aqui, no ponto 3, 4, então eu estou calculando essa derivada aqui no ponto 3, 4. Por que 3, 4? Porque eu peguei o y positivo. Então, isso daria menos 3 sobre 4. Negativo, igual o nosso desenho mostrou, né, gente? Ó, o nosso desenho aqui tinha mostrado que era negativo, ó. Negativo nesse caso. Agora, se eu estivesse calculando no ponto menos 4 como imagem, ó. Então, agora eu estou calculando no ponto... Eu vou querer calcular dy dx quando o y vale o número negativo, quando o y vale menos 4. Ele faz essa travinha aqui porque ele salva de vez em quando, né? Então, aqui, ó, 3 menos 4, vai ficar menos 3 dividido pelo y. Menos 3 porque é menos x, ó, menos x, estou substituindo na fórmula. Sobre o y, menos 4. Então, quanto que vai dar isso? 3 quartos, positivo, igual a gente tinha percebido lá no desenho, que a parte de baixo era positivo. Então, esse passo aqui não precisaria da gente isolar nem x como função de y, nem y como função de x. Olha, se a gente olha para essa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, e trata essa equação aqui como sendo uma... Eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado mais... Quem que é y? Y é uma função de x que eu não quero ficar procurando quanto vale. Então, eu vou vir aqui e falar assim, olha, o y é uma função de x. Então,
Esse passo envolve esse raciocínio aqui, ó. Então, quando eu vier aqui e falar assim, olha, eu estou fazendo y como função de x. Então, eu vou ter aqui isso aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado é igual a 25. Então, nesse passo, a gente vai dizer assim, olha, eu vou derivar os dois lados da minha equação em relação à variável x. Eu tenho duas coisas iguais, então, quando eu derivar em relação a x dos dois lados, eu vou tirar esse igual aqui desse lugar, vou colocar o igual aqui, ó. Então, estou derivando em relação a x dos dois lados, vou usar a linha aqui, tá? O derivado da constante vai ser zero. Então, derivando em relação a x aqui, ó, tem uma soma. Então, eu vou derivar cada uma das funções. Então, a derivada de x ao quadrado vai ser 2x. Quem que é a derivada de f de x ao quadrado? Então, eu tenho que lembrar da regra da cadeia de novo, ó. O que eu tenho que fazer com esse 2? Eu vou tombar o 2 e vou subtrair 1 do expoente. Vai ficar 2 menos 1. O que eu faço com a minha função de x? Repito a minha função de x e do lado de fora derivo aquela função. Isso é igual a derivada do 25, que é zero. Então, na hora que a gente está com esse passo aqui, se a gente for isolar a f', a gente está procurando a derivada, ó. Eu quero isolar a f'. Então, eu vou escrever aqui do lado, ó, 2. Vou deixar isso aqui no primeiro membro e vou passar esse menos 2 para o segundo. Então, vai ficar assim, ó, 2 f de x vezes f' de x é igual, passando para o segundo membro, menos 2x. Então, aqui vai ficar assim, ó, menos 2x. Passei para o lado de lá, menos 2x. Então, a hora que a gente fizer essa conta aqui, ó, fizemos essa conta, isso vai dar quanto? Vai ficar assim, ó, f' f' de x. Ah, esse 2 está multiplicando de um lado e dividindo do outro. Posso simplificar. Então, vai ficar f' de x vai ser igual a menos x dividido por f de x, desde que o f de x não seja zero. Só que se vocês observarem, a primeira escolha que a gente fez nesse exercício foi, a primeira escolha, vamos voltar nessa escolha aqui, ó, foi que o y era f de x. Isso é o passo mais importante desse exercício, ó. O y é igual a f de x. A gente não sabe qual função de x, a gente não quer ficar isolando que o y é raiz, é menos raiz, não quer isso. A gente sabe que ele é uma função de x, mas eu não quero procurar a cara dessa função. Então, porque a gente tem um ponto. Então, olha o que a gente está usando, que o y é f de x. Então, a hora que a gente fizer isso, a gente vai vir aqui e vai ficar aqui, ó, menos x sobre quanto que é o y? O f de x. Então, a gente vai ter encontrado a derivada, a gente encontrou a derivada dependendo do x e do y, só que aqui ao invés de escrever f', eu vou usar, como o y é o f de x, ó, como o y é o f de x, eu vou usar a notação de derivada. Quem que é f' de x? É a mesma coisa que derive y em relação a x. É derivada com notação diferencial aqui, ó. Então, na hora que a gente fez o exercício, eu falei assim, olha, vamos substituir isso aqui no ponto 3,4. Então, naquele exercício específico, eu queria calcular essa derivada aqui no ponto 3,4. Então, a gente veio aqui e falou assim, faça x igual a 3 e y igual a 4. Então, ficaria menos 3/4. Achou o coeficiente angular. Ah, não, eu quero calcular no ponto 3 menos 4. Se aqui fosse menos 4, eu ia substituir menos 4 aqui embaixo e ia dar a resposta positiva 3/4, que era aqui embaixo, né? A gente estava com aquela parte de cada circunferência, então ficava positivo 3/4 quando eu estava com o número lá no quarto quadrante. Então, aqui a gente não precisou encontrar a nossa função. A gente não precisou encontrar a função. Então, olha a situação que a gente tem. Se a gente fizer essa mesma derivada derive em relação a x. E aí, na minha cabeça, eu vou lembrar que o y é uma função de x. Eu vou ficar lembrando, olha, o y depende de x, o y depende de x. Isso aqui eu vou ficar com isso em mente. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, isso aqui vai virar 2x, derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de y ao quadrado não é 2y simplesmente, porque eu tenho que lembrar que o y é uma função de x.
Então, quem que vai ser essa derivada? 2y vezes eu tenho que derivar a função de x. O dy dx aqui e aqui 0. Ah, então, isolando o meu y aqui, o meu dy dx aqui. Então, a hora que eu isolo o dy dx, eu vou ficar aqui 2y dy dx vai ser igual, passando para o segundo membro, menos 2x. Dá para simplificar o 2, está multiplicando e dividindo. Então, a hora que eu passar o y dividindo, eu vou achar a mesma resposta que eu tinha achado antes, lá naquele primeiro caso. Quanto vale dy dx? Dy dx vale menos x sobre y, desde que o y não seja zero. Então, a gente não precisou ficar fazendo essa substituição pela função. A gente tem que lembrar disso, que tem uma regra da cadeia porque o y depende de x, mas eu não quero procurar que função de x é essa. Isso é derivar implicitamente, é lembrar sempre que o y é uma função de x.